Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Estamos aqui já primeira semana de dezembro, muitos acontecimentos. Temos aí semana que vem a sabatina do Flávio Dino e do Paulo Boné Branco, tanto para a vaga no Supremo quanto para o PGR. Temos agora essa nova polêmica aí, essa ameaça de guerra entre a Venezuela e a Guiana. Temos o caso Braskem, temos a denúncia de rachadinha do Janones, saiu o resultado do PIB, quer dizer, temos um programa hoje animado, como sempre, lembrando que o Política na Veia é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação. Nassif, Cláudio Couto, bem-vindos. Bom dia Sérgio, bom dia Nassif, bom dia aí a todo mundo que nos acompanha. Bom dia pessoal, falando aqui de Belém do Pará, terra do Nego Nelson, que eu não consegui ainda saber onde toca aqui, que é o Baden Powell de Belém do Pará. Opa, e é terra do Círio de Nazaré, que segundo o Bolsonaro era Círio com S. Mas então o Círio é Líbano, Círio, tudo igual. Parente da Síria. É tudo parente do Nassif. Tudo primo. Depois, Nassif, você conta então pra gente aí, você fica para o próximo programa fazer um roteiro, o que há de mais interessante, por exemplo, em Belém nesse momento, né? Não, Cláudio? Exatamente. Mas só desculpa, já que eu puxei esse assunto, né, em defesa do Bolsonaro, ele confundiu Sírio com Palestino, porque Nazaré é na Palestina. Então falaram o Círio de Nazaré, ele achou que era quase a mesma coisa. É isso. Talvez ele pode achar também que Belém é do Pará, é onde nasceu Jesus também. Né? Que nem um ex-jogador de futebol, né, que não lembro qual foi que falou isso, né, estava muito feliz de jogar na terra onde nasceu Jesus. É isso aí. Bem... vamos começar então pela Flávio Dino, tá? Há esses zunzunzões, você falou de Bolsonaro, consta, lendo os jornais aí dos últimos dias, a gente vê que o Bolsonaro está na articulação para tentar derrubar o Dino, e há toda essa polêmica também. Criada pelo bolsonarismo, também alimentada um pouco pela mídia. Eu, Nassif, depois você comenta, vou começar pelo Cláudio Couto, mas eu queria dizer aqui que a gente, inclusive nesses dias, por conta dessa indicação do Flávio Dino, eu assisti um entreveiro que eu não esperava. Esse o Demetrio Magnoli e o menino lá que agora esqueci o nome, por favor, me lembra, o comentarista da Globo. Comparado o Guga Chakra, não? Não, aquele de Brasília. Tá. Ai meu Deus, me deu um branco aqui agora. Eu sei de quem está, o pernambucano, torcedor do Náutico. Olha só, eu lembro de tudo, menos do nome dele. Bem, vamos lembrar, o Kaká também vai nos ajudar a lembrar, mas esse cara... Camarote. O Gerson Camarote. Camarote, e eu nunca imaginei que ia ter um entreveiro entre ele e o Demetrio Magnoli. Nesse caso, eu sempre torço é o clássico caso que eu torço pela briga, mas achei interessante. Mas Cláudio Couto. Fica para nós, viu? O Magnoli ficou numa situação, levou uma sova do Camarote, não é para qualquer um, não, viu? Não, você podia até apelar para qualquer coisa, mas dizer que o Dino não tem saber jurídico, quer dizer, o cara primeiro colocado no concurso de juiz, carreira de juiz, ministro da Justiça. Professor universitário de Direito. A lógica do Magnoli, o Magnoli ele voltou a ser... a gente teve aquela fase do jornalismo de ódio, que começa com o Reinaldo e outros, e daí o mercado se abre para jornalista de ódio. Até o Nelson Motta saiu da ternurinha lá para ser jornalista de ódio. Quando vem o impeachment, o Globo é o primeiro a perceber que tinha exagerado. Daí ele passa a afastar os jornalistas de ódio e volta a ser aquele padrão, né, inglês. Inglês na escrita, moderno no moral, conservador na economia. Mas agora você começa a ter umas coisas fora do eixo aí, que o Magnoli é um caso típico. O Magnoli ele não é imbecil, ele se comporta como um imbecil. Então ele fala o seguinte, o fato de ser ministro não indica notório saber jurídico, porque ministro da Justiça é cargo político. Sim, mas não indica notória ignorância jurídica, sacou? Ser um cargo político, né? É uma lógica. Daí o Camarote deu. É uma falácia de aula de
de lógica de manual para mostrar o que é sofisma, né? Pois é. E daí o Camarote falou, mas ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde ele era o grande orientador. Ele foi o cara que fez os estudos que resultaram do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o Maioli não tem nenhuma informação jurídica, mas ele se comporta... Aquele negócio, a mídia alimentou as redes sociais, e agora quer se distinguir das redes sociais. Mas se comportam, esses analistas, aí se comportam como palpiteiros de rede social. Pega o Lula vai na COP lá, e daí dá uma declaração, porque os países ricos têm que participar, porque até agora só viram o meio ambiente como negócio. Daí vem o brilhante do Maioli lá e fala, isso aí é conversa de bar, porque o tema é muito mais complexo. Ele quer que num discurso político, num discurso de impacto, o presidente defenda uma tese acadêmica. O cara não tem... Ele voltou a ser aquele Maioli dos tempos que ele ia em Salvador, lá esperar aquela blogueira cubana aí, bancada pelo Departamento de Estado. A Ioani Santos. A filha do Stalin. E daí uma outra aí que é um horror, que é uma da Folha lá, como é que ela chama, que escreveu... É colunista, não é jornalista. E agora surge a Paula Schmidt, que uns 20 anos atrás aí aparecia aí, mentirosa que nem o diabo, se apresenta como especialista formada em teoria do Oriente Médio, ofendendo uma colega e o Flávio Dino como se fossem gordos e negros. Meu Deus. Então, falta de filtro agora, porque agora não é mais aquela estratégia que tinha antes e que empocalhou a mídia, né? É filtro, você não tem mais filtro. Acabou o superego. Isso aí. Acabou o superego. Agora, eu só preciso lembrar de quem foram os indicados pelo Jair Bolsonaro, né? Nós temos André Mendonça e Cássio Nunes Marques no STF. Né? Eu não sei o que eles falaram por ocasião desses aí. Mas, enfim, esse último posicionamento parece um pouco aquele indivíduo que quer se comportar como conselheiro de Deus, né? E aí vem com esse tipo de conversa. Agora, é claro que não se sustenta. No fundo, é desqualificar um pouco tudo que o outro fala, né? Como aquele sujeito que era da Veja, hoje tem lá uma coluna no Metrópolis, é meio aves rara ali, né? Parece que ele é um cara isolado dentro dos colunistas políticos, os outros são todos muito melhores do que ele e mais sensatos. Todas as colunas dele são para falar mal do governo, haja o que houver, né? Se chover demais na Austrália, ele vai usar isso aí para falar mal do governo. Então, não tem a menor razoabilidade. Me parece que isso que vocês estão relatando, eu não vi o debate dos dois aí, do Maioli com o Camarote, mas, enfim, me parece que é isso. E aí o indivíduo às vezes começa a acreditar no personagem que criou de si próprio, né? E aí, quando ele começa a acreditar no personagem que criou de si próprio, ele perde completamente o controle da situação. E alguns mais lá na frente que vão depois se arrepender, mas nunca fazem exatamente o meia-culpa, né? Mas começam a ter um comportamento antagônico àquele que tinham antes. E aí você começa a falar, bem, mas o que deu nesse sujeito? Né? É a mesma pessoa? Né? Fica parecendo que nem o Lobão, né? Que eu falo que esse que está aí não é o Lobão, esse é o ex-Lobão. Né? O Lobão era aquele. Né? Esse a gente não sabe quem é. Quem sabe daqui a alguns anos ele se redima e aí resolva voltar tudo atrás, mas muito possivelmente não vai redizer o que disse. Né? Enfim, são comportamentos em que o indivíduo, na verdade, ele está interpretando o personagem que ele criou, mas com um defeito, com o problema de que ele crê naquilo. Né? E aí é o auto-engano. Veja que está falando é o Sabino, não? Esse próprio. Eu prefiro nem mencionar, às vezes, para não dar audiência. Não, mas eu tenho uma história boa dele. Conte aí. Antes de eu conhecer a Eugênia já é uma procuradora combativa, ela que tirou do ar lá aquele programa do Gugu que inventava o PCC ameaçando. Daí um cara da Veja ligou para ela, fez a entrevista e deturpou tudo. Daí ela mandou uma carta furibunda para a Veja. Daí o sujeito das cartas da Veja ligou para ela e falou, olha, deixa eu te dar uma dica aí, o que saiu publicado não foi o que o repórter escreveu, foi o que o editor editou, o secretário de redação. Que era ele? Mário Sabino. Daí ela refez a carta descendo a ripa no Mário Sabino. Eu falei, você é uma pioneira, conseguiu brigar com o Mário Sabino antes que eu.
Mas sabe que tem uma história um pouco parecida? A Veja fez, nessa época aí mais tenebrosa dela, uma reportagem canalha sobre a questão indígena, né? Que eu até me lembro que o título era alguma coisa como, sei lá, a antropologia picareta. Eles falavam de uma coisa desse tipo. Não lembro exatamente o título, mas era esse o sentido. E eles entrevistaram um dos grandes antropólogos brasileiros, dos maiores do mundo, né? Que é o Eduardo Viveiros de Castro, lá do Museu Nacional. Mas, quer dizer, eles não entrevistaram, esse é o ponto. Eles tentaram várias vezes entrar em contato para entrevistá-lo e ele sempre dizia para a secretária, que era quem recebia a ligação, que ele não ia falar. Depois de muita insistência, ele disse algo assim, ele falou, olha, fala para eles lerem o que eu escrevi e está tudo certo. E eles resolveram, pelo jeito, fazer isso, né? Ele não sabia que conselho temerário era esse. Por quê? Porque, de repente, sai na publicação um monte de aspas de coisas que ele teria dito, que não estão escritas em nenhum lugar, que ele nunca disse. E aí ele, claro, questiona por escrito também, né, com uma carta, isso tudo que foi dito. E aí a resposta que a revista deu a ele foi a seguinte, falou, olha, isso é a nossa interpretação do que você escreveu. Só que eles botaram entre aspas. Eurípides Alcântara... Então, era esse o grau de honestidade intelectual, né, que a revista tinha na época desse sujeito aí como editor. Mas isso começou, Nassif, né, na época do Hélio Gaspari, né, onde a Veja inventava frases, colocava aspas, depois ligava para alguém para achar uma fonte que aceitasse assumir aquelas aspas. Esse é o novo jornalismo, new jornalismo. Quem gosta de pobre intelectual... Isso é o Joãozinho 30. A diferença é que as frases eram um pouco mais criativas. Depois isso aí, você perdeu. Mas aqui, o Carlos Almeida, sobre a história ainda do Ciro, é o Ciro libanês de Nazaré, segundo o Jair. E a Tatiana Nascimento pergunta, hoje, numa entrevista a uma rádio, o senador astronauta Marcos Ponce disse ser bem difícil a aprovação do Dino para o STF. Acham que procede? Aí, a gente ficou aqui conversando sobre várias coisas, mas vamos agora ao ponto que interessa, que é esse. Eu acho que o astronauta ainda não voltou para a Terra. Né? É claro que ele está falando isso porque interessa para a narrativa, né, dos bolsonaristas fazer esse tipo de discurso. E aí, consequentemente, dizer que ele não vai ser aprovado. É claro que é uma aprovação que tende a ser mais tensa do que foram aprovações anteriores, né? Pelo grau de antagonismo que o próprio Dino, ainda no Ministério da Justiça, criou com essa base bolsonarista na Câmara e no Senado, mas sobretudo no Senado, onde ele foi lá algumas vezes, né? Acho que nas duas casas, agora não lembro exatamente qual das oitivas aconteceu numa ou noutra casa, e ele, assim, fez carne moída, né, dos bolsonaristas, né, que iam para cima dele com questões idiotas, né, como não se poderia esperar alguma coisa diferente, e ele os triturava argumentativamente, inclusive ao ponto de que um desses bolsonaristas, né, o deputado pastor Marcos Feliciano, chegou a dar uma entrevista em que ele falava, olha, a gente não pode fazer esse tipo de burrice, porque o cara é muito preparado, não sei o que, ele vai lá e nos mói. Né? Falou exatamente isso. Né? Então, enfim, não podemos cair nessa armadilha. Porque foi realmente, tanto que eles uma hora pararam de chamar, porque perceberam que cada vez que ele ia lá era uma desmoralização completa. E claro que isso, associado ao evento do 8 de janeiro, né, em que eles precisam encontrar um culpado que não eles próprios, né, o Flávio Dino virou o seu grande inimigo, até porque várias dessas oitivas tinham a ver também com o 8 de janeiro. A gente viu até que o próprio ministro André Mendonça, né, é um desafeto do Flávio Dino, dentro do Supremo, um bolsonarista. O Nunes Marques é mais safo e resolveu ali soltar uma nota protocolar de que seria um grande colega e etc., muito preparado. Agora, o Mendonça ficou em silêncio e a gente sabe que foi alguém que teve até um intercurso ali com o ministro Alexandre de Moraes, querendo botar a culpa no ministro da Justiça, né? Até se comparando como então o ministro da Justiça com ele, ver se dá para fazer uma comparação dessa natureza, como acho que vai ser difícil fazer a comparação dos dois no STF. Mas, então, esse tipo de discurso é isso, é tentar criar uma tensão, né, jogar no ambiente uma expectativa de rejeição do nome do Dino, talvez até para, de alguma forma, fazer eventualmente a candidatura ser retirada, mas eu acho muito pouco provável que essa recusa aconteça. Né? A gente não tem precedente histórico, exceto lá no governo da espada, né, do Marechal, aliás, Floriano Peixoto, e de lá para cá nunca mais aconteceu algo assim, e olha que já houve nomes polêmicos, né, o próprio André Mendonça,
se a gente quiser pegar, né, que já foi um nome controverso. Lá atrás, o Gilmar Mendes foi um outro nome controverso, porque ele era advogado-geral da União e todo mundo já o conhecia bem, né? Já sabia bem. O Toffoli, que esse sim, dá para dizer que não é um indivíduo dos mais preparados, né? Ao contrário do Flávio Dino, que passou em primeiro lugar no concurso de juiz federal, o mesmo concurso, aliás, que o Sérgio Moro prestou e entrou, o Toffoli é o cara que tinha sido reprovado em 2 concursos, né? E aí, um sujeito com essa coisa, né? Com esse trajeto, sem também nenhuma formação acadêmica, quer dizer, ele não tinha nenhuma credencial, exatamente. De repente, esse sujeito virar ministro Supremo, eu acho que foi, até escrevi na época, uma coluna do Valor Econômico, que tem exatamente esse nome, a pior indicação de Lula, comparando a indicação do Toffoli com a dos demais, né? E acho que ele foi provando isso ao longo do tempo. Agora, o Dino está muito longe disso, né? O Dino é um sujeito altamente preparado, né? Claro, pode-se ter divergências políticas com ele, e acho que é isso que, enfim, a direita vai ter, e é legítimo que tenha, né? Agora, acusá-lo de não ter qualificação, acusá-lo de, digamos, má fé, isso realmente é alguma coisa que não pega e acho que não vai surtir efeito, não. Ele deve ser aprovado por uma margem mais apertada do que outros ministros, isso é esperado, mas ainda assim deve conseguir os 41 votos para aprovação. Agora, Nassif, você acha que... Não, eu só queria acrescentar uma pergunta rápida. Você acha que isso tira o Dino de vez do jogo político? Eu acho que não, porque você tem um vácuo aí grande, né? Aliás, o Eduardo Bolsonaro admitiu que o Dino vai ser aprovado, né? E falando em Toffoli... O Eduardo ou o Flávio? O Eduardo mesmo? O Eduardo. O Eduardo. Tá. Não, é que eu pensei no Flávio porque é o senador, só por isso. Não, o Flávio é o mais ponderado, é o tesoureiro da família, ele não pode misturar as coisas. É o contador. É o contador. Mas o próprio Eduardo, que é o... Mas é interessante esse caso do Toffoli aí, porque o Lula, um dos pontos que eu acho que marca aí o Lula 3 é a perda de fé na intuição dele. O Lula 1 e 2 eram muito na base da intuição e de não dar muita atenção para o Ministério Público, para as indicações, aceitava as indicações, porque eles só viam o Supremo e o Ministério Público, é como um avião que você constrói para céu de brigadeiro. O avião você tem que construir para tempestade, ele tem que aguentar a tempestade. E o Lula tratou o Supremo e o Ministério Público como se fosse céu de brigadeiro. Então, na primeira tempestade, revirou tudo de ponta cabeça, deu tudo errado, ele foi preso. E hoje ele não confia mais na sua intuição e não confia mais nos conselhos que recebe. É por isso que leva aí, digamos, ao Gonê aqui. O que é o Gonê aqui? É um pacto entre ele, Gilmar e Alexandre, porque ele acha que, por uma questão de defesa mútua aí, a única aliança que pode consistente contra o bolsonarismo é entre ele e o Supremo, né? E isso amarra muito Lula. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a sucessão do Lula, se ele não se candidatar, já se ele continuar do jeito que está, nem precisa se candidatar também, porque quem é o candidato? Você não preparou nenhum, não será o Haddad, seguramente. Então, o candidato, se for pegar assim, em termos de postura afirmativa, história e tudo, é o Dino. É o Dino, né? Mas está longe ainda. Vamos ver se o Lula, a partir de agora, do próximo ano, ele monte uma estratégia de política interna aqui. Agora, é impressionante como, digamos, o Mensalão foi de uma pontaria fantástica, né? Matou todos os políticos do PT que pensavam estrategicamente, né? E hoje é um partido que não tem sucessão para o Lula. O Lula é único. Aliás, não é só o partido. Se você pega hoje a defesa da democracia, dos valores civilizatórios aqui, só tem uma pessoa com 78 anos aí, ué. Opa, o preço do subdesenvolvimento... Não, a gente está falando também aqui, pega os Estados Unidos, a situação é mais trágica ainda, né? Mas que geração, rapaz, que geração pobre, né? Em todos os setores, né? Em todos os setores. Pega lá o Supremo com o Barroso, compara com outros presidentes do Supremo. É uma pobreza, não sei se é fruto da falência de um modelo de democracia falsa aí, que, aliás, eu sugiro que se leia os apontamentos do Getúlio aí, que a neta mandou para o CPDOC, e que ele escreveu no interregno lá entre
a deposição dele e a eleição. Aquele Brasil que o Getúlio falava do Dutra é o mesmo Brasil do Temer, é o mesmo. É impressionante. Ele fala, fala em democracia aqui, uma democracia que não chega no povo. O que o Dutra fez foi desmontar o país aí. O que os políticos fazem é conversar entre eles, não chega no povo. Que democracia que é essa que não traz benefício? É impressionante. E daí, quando você pega, se você dá um salto até o Getúlio e depois dá um salto até a República Velha, você vê que a elite brasileira é uma continuação dos coronéis da República Velha. É impressionante como não teve modernização na cabeça desse pessoal, né? Você não teve modelização, você não teve uma limpeza, né, Narciso? Todos os momentos em que você teve a oportunidade de fazer essa mudança geracional, você fez o acerto para manter a mesma coisa. Vamos para a ditadura. Nós saímos da ditadura e mantivemos a mesma estrutura civil e militar que participou do golpe. Os militares, depois de 8 de janeiro, era o momento de dar o corte, estabelecer uma linha, daqui vocês não passam mais. Não teve coragem, né? Agora, a gente vive, bem, falando da elite brasileira, incluída a mídia, é que a gente volta sempre no mesmo problema, é sempre o mesmo erro, é sempre esse medo atávico, agora do PT, mas de tudo que o PT simboliza, era o varguismo, era os tempos do Kubitschek, é tudo que pode apresentar uma mudança para o fim. E esse é o medo, e aí é sempre a mesma estratégia. Eles acham que a interferência vai resultar no grupo que eles preferem. Só que não. Aí sempre vai uma coisa mais radical. Ou é uma ditadura, ou é o Bolsonaro, ou é o PSDB. É isso. De novo, estão repetindo. Esse nem existe mais, né? Pois é. Que agora marcou um período de presidente. Desculpa. E 2 pontos que o Getúlio coloca é o seguinte: basta ter alguma contestação para dizer que é comunismo. O Getúlio falando. E o grande problema é a imprensa aqui, os donos de imprensa aqui, que só pensam nos seus privilégios e atender os seus patrocinadores. Getúlio, 1948 e 49. Aliás, eu tenho até uma correção a fazer, porque quando ele foi para a fazenda dele lá, quem foi junto foi o Guilherme Arinos, pai do Gustavo Franco. Afonso. Do Gustavo. Uma vez... Não, nada a ver com... Antes fosse. Nada a ver com Afonso Arinos. Não. E daí, eu não sei porque cargas d'água me passaram informações, porque depois ele ficou sócio do Jorge Paulo Lema, e levava os recursos de campanha do Marcelo Alencar para o banco do Jorge Paulo Lema. E eu achei que ele fosse uma espécie de conselheiro do Getúlio, que ajudou a pensar BNDES e tudo. E depois veio a correção, aí o próprio Walter Moreira Salles falou, não, ele era o ajudante de ordens lá e um grande intrigante, falou. Quando começou a disputa Gustavo Franco Pércio Arida, o doutor Walter virou para mim e falou, se Gustavo Franco for que nem o pai dele, o Pércio Arida está ferrado. E estava, né? E acabou ferrado. Agora, eu não duvido que a gente tenha daqui a pouco realmente, finalmente ache uma figura um pouco mais competente que o Bolsonaro para cumprir essa agenda, porque o clima está se armando novamente, não corre de luta. É o que se tenta fazer, né? E, claro, a gente não vai, com a derrota eleitoral e com a inelegibilidade do Bolsonaro, acabar com essa extrema-direita que se enraizou na sociedade brasileira, né? Está com raízes realmente muito profundas nos diversos setores sociais, né? Desde setores mais humildes, aí, que tem também nisso uma importância grande da população evangélica, embora não só, mas, claro, em grande parte das elites sociais e econômicas, isso não vai mudar do dia para a noite, né? Nem sei se vai mudar enquanto a gente ainda estiver vivo aqui na nossa geração. Acho que a gente vai ter que conviver com essa extrema-direita durante muito tempo. E é pouco provável que ela não encontre aí algum sucedâneo para o Bolsonaro, inclusive membros da família, né? A gente está falando às vezes muito de Tarcísio de Freitas, mas enfim, não sei até que ponto esse sujeito consegue se viabilizar. Tem ali o Eduardo Bolsonaro, né, que é talvez a cópia mais fiel que tem do pai, né, do ponto de vista de comportamento, né, do ponto de vista de agressividade, muito mais do que bem. Um é maluquinho e a gente sabe que não consegue provavelmente segurar a onda de uma disputa nacional. O outro, como já foi dito aqui, é o operador da família, né, muito mais discreto, joga em outro espaço, também não tem essa capacidade de mobilizar as massas, né. O Eduardo eu acho que é o indivíduo que tem.
né? Acho que muito mais, inclusive, do que, por exemplo, poderia ser, eventualmente, a Michelle, né? Que tem uma dificuldade aí que é a misoginia, que é muito forte, né, entre esses caras. E aí, consequentemente, com essa misoginia, você ter uma mulher na liderança, acho difícil. Ela ser uma candidata forte a algum outro cargo, eventualmente ao Senado, acho que tem super espaço. A gente viu o caso, por exemplo, da Damares, né, que se elegeu com grande facilidade em Brasília. A gente viu na eleição anterior o sucesso eleitoral que naquele momento teve a Janaína Pascoal, que foi a candidata proporcional mais votada da história do país. Agora, daí a gente ter essas figuras disputando, figuras desse tipo disputando a sucessão, acho difícil, mas alguém na família não. E é por que isso tudo? Porque no fim das contas você ainda tem um movimento que se sustenta, que tem enraizamento social e que, claro, vai chegar na próxima eleição querendo voltar ao poder, né? E a depender do que o governo fizer, né, de como esse governo se suceder daqui até lá, a gente pode ter isso realmente acontecendo. Então, eu acho que é um cenário mesmo muito complicado. Quando eu falo de incompetência, eu não falo só do Bolsonaro, né, que a gente tende a achar que, assim, que tudo que a incapacidade de fazer um mal maior, um estrago maior, foi só do Bolsonaro, não. A gente precisa também dar louros ao Paulo Guedes, do seu despreparo e da sua inapetência para fazer alguma coisa. Porque se fosse um cara um pouco mais empenhado, o estrago teria sido maior. Eu gosto de... Tem um livrinho do Freud, que é a Psicologia de Massa, que certamente serviu de manual aí para o Steve Bannon e para o pessoal aí da... Ele analisa o fenômeno do rádio lá e o fenômeno do movimento de massa, né? Ele fala, o cara é sozinho. De repente, nada do que ele fala, a pessoa acredita. De repente, ele descobre outras pessoas que pensam que nem ele. Daí passam a atuar em conjunto. Isso dá uma sensação de força enorme. Mas tão sensação de força que pode levar até a paranoias aí, de achar que vem disco voador e tudo aí. Freud escrevendo lá. Não falava de disco voador, mas coisa similar. Ele falou, daí surge o líder. O líder é aquele cara que mostra a maior agressividade. Daí se entende toda aquela história do Bolsonaro fingindo dar tiro, pegando violão, transformando em espingarda, que é tudo de acordo com o manual do Freud, seguido pelo Steve Bannon. Daí chega um momento em que o líder mostra fraqueza. Ele cai. É o caso típico do Bolsonaro agora. Mas a solidariedade dos outros permanece. Então ele se reaglutina, segundo Freud lá, em torno de algo mais palatável, mais civilizado. Eu não sei se vai se repetir tudo aqui, mas o Bolsonaro é o típico herói poltrão, né? Aliás, a sorte nossa é que ele é um cara extremamente medroso, né? Se não fosse tão medroso assim, a situação teria sido outra, ou tão despreparado assim. Então é interessante porque esse fenômeno dos movimentos de massa, que já existiam nos linchamentos da Idade Média, mas com as novas tecnologias aí do rádio e depois da internet, ganham essa dimensão que daí você passa a acreditar em tudo, né? Não tem limite para nada, né? E o novo teste é a Argentina com o Milei. Vamos ver se o Milei vai ser o que, vamos dizer assim, o dinheiro que apoia esse tipo de iniciativa funcionará. Ou seja, que ele já entregou, ele já arrumou o Paulo Guedes dele, que é entregar a gestão econômica para o Macri. Vamos ver agora se ele vai ser um pouco menos disfuncional do que o Bolsonaro. Porque se for aí, então, mas a coisa vai ficar feia. Aí que entra uma coisa assustadora, Sérgio, que é o seguinte: o Milei, a gente levantou até um bom correspondente lá que nos mandou um perfil. O Milei não é esse aí, não. Esse é um personagem criado pelo Milei. O Milei é um cara que fez carreira no mercado, que passou 15 anos como diretor de um dos maiores grupos argentinos, depois montou um fundo aí que administrava 120 milhões de dólares aí. O Milei é um Paulo Guedes histriônico. Agora, cá para nós, gente, um sujeito que cria um personagem que nem esse aí, que falava com cachorro e tudo, e é eleito presidente, quais os limites da sociedade de espetáculo hoje em dia? Coisa maluca, né? Maluca. Não tem. Agora, por falar em maluquice, problema, que não bastasse todos os problemas que já existem, agora a gente tem um novo, que é esse referendo no domingo. A gente teve o referendo no Equador, na Venezuela. O comparecimento não foi tão alto, mas segundo as informações, quase 96%
dos eleitores, aprovaram, então, a criação do estado de Essequibo. Na verdade, é 70% do atual território da Guiana. A gente não sabe agora o que o Maduro vai fazer com isso. Vai fazer uma ação judicial, ou vai para a guerra, e temos agora um novo problema que o Brasil é obrigado, de certa forma, obrigado a mediar, até porque isso está na fronteira do Brasil, está uma nova área sensível por conta do petróleo, e também porque o Brasil foi recentemente fiador de uma tentativa de trazer a Venezuela de novo para o espaço geopolítico, nessa negociação com os Estados Unidos, para você ter eleições transparentes e, ao mesmo tempo, acabar com os embargos que os Estados Unidos estabeleceram contra a Venezuela. Eu, nesse caso, me lembro daquele personagem do Jô Soares, que é o muito amigo, né? Acho que o Lula olha para o Maduro e pensa, muito amigo e tal. Mas conte depois nasci. Quer dizer, o que a gente pode esperar dessa crise agora, nova crise fabricada pelo Maduro? Olha, primeiro, alguma coisa que já está posta, né? Que é um aumento imenso da tensão na região. Né? Porque, afinal de contas, qual é o propósito de você fazer um plebiscito desse se você não vai tomar alguma medida concreta? E algumas medidas concretas ele já afastou. Você falou aí de alguma ação judicial. Bem, um dos pontos aí do plebiscito era justamente consultar as pessoas se elas eram contra ou a favor a Venezuela reconhecer a Corte Internacional de Haia como uma instância para poder julgar esse tipo de caso. E a resposta foi que não deve reconhecer. Diante disso, se essa é a instância onde esse tipo de controvérsia poderia se resolver, e é para isso que a Corte Internacional de Haia ela existe, não confundir com o Tribunal Penal Internacional de Haia, né, os dois ficam na mesma cidade, mas um cuida de crimes contra a humanidade, genocídios cometidos por indivíduos, e o outro, na verdade, procura dirimir controvérsias entre estados, é importante separar essas duas coisas, mas se a Venezuela não reconhece a Corte de Haia para isso, onde vai se resolver? Pode levar, eventualmente, para a ONU, né? Mas aonde que essa coisa se resolve na ONU? Né? Se houver a tentativa de um conflito armado, aí pode chegar no Conselho de Segurança, né? Que a gente sabe que é um órgão com muita dificuldade para tomar certas decisões, ainda mais porque você tem poder de veto. Né? A Venezuela tem ali um certo apoio da China, tem apoio da Rússia, né? Talvez esse tipo de iniciativa de, por exemplo, ter algum tipo de dissuasão à Venezuela não funcionasse nesse caso. A Guiana não tem, praticamente, forças militares. Então, se a Venezuela tomar a iniciativa de uma ação armada, não tem muito espaço, né, para a própria Guiana se defender. E aí o Brasil vai ficar numa situação muito difícil, né, porque, claro, não vai ter como intervir militarmente ali, o Brasil não tem esse tipo de tradição, esse tipo de coisa pode correr para a ONU, mas, a depender, inclusive, do tempo que isso levar, se vier efetivamente a acontecer, eu não descartaria algum tipo de ação americana ali na região. Até mesmo com apoio britânico, porque a Guiana é uma ex-colônia britânica, e o próprio Reino Unido reconheceu que aquela definição das fronteiras, lá em 65, né, esse reconhecimento, que ela não foi exatamente muito correta, e é por isso que a Venezuela está reivindicando esse negócio historicamente, porque houve esse reconhecimento do Reino Unido ali, mas o fato é, existe uma população que vive ali que até onde se sabe não é de venezuelanos, é de guianos. E aí como é que você, né, faz com isso? Né, você vai obrigar essas pessoas a serem, digamos, incorporadas, né, pelo governo da Venezuela? Você vai ter uma ação armada e imaginar que não vai ter nenhuma reação? É claro que para os Estados Unidos, nesse momento, não interessaria entrar numa ação armada ali, eles já têm o pepino ali em Israel, né, tentando apoiar Israel, eles já têm a questão da Ucrânia e têm encaminhado recursos vultosos ali para que a Ucrânia se defenda da invasão russa. Desculpa, só rapidamente, só acrescentar uma coisa rapidamente, Couto. Ontem saiu um comunicado da Casa Branca dizendo que o dinheiro para a Ucrânia está acabando. Isso. Pois é. Mas se está acabando para a Ucrânia, será que vai ter para a Venezuela? A questão é que, claro, a Venezuela está mais no quintal, né? Está no quintal. Você está falando de uma ex-colônia britânica, e a gente sabe que existem alguns laços aí que podem ser importantes nesse tipo de solidariedade. O governo americano não tem a menor simpatia pelo governo da Venezuela, que pode até ter um poderio militar razoável para uma guerra convencional, mas não é como a União Soviética, ou a Rússia, né, na verdade, que herdou isso da União Soviética, uma potência nuclear. Então, a capacidade dissuasiva de uma eventual intervenção militar americana na região é muito pequena, no caso da Venezuela. Os Estados Unidos podem até enxergar aí uma oportunidade, não só eventualmente defender a Guiana, mas já derrubar o governo Maduro. Ou seja, pode ser uma encalacrada se eles avançarem nessa direção.
Agora, tudo isso pode ser pura e simplesmente uma jogada para o Maduro, né, que tem a Venezuela numa condição econômica catastrófica. Um quarto, olha o número, 1/4 da população venezuelana emigrou nos últimos anos. É de pessoas que foram para o exílio, pessoas que são refugiados em outros países, que deixaram o país. Quer dizer, você tem uma situação de um cataclisma social e econômico na Venezuela produzido pelo chavismo. Diante disso, criar aí um espantalho, né, e tentar usar esse espantalho, no caso a questão territorial, para distrair a atenção interna, para tentar se fortalecer no processo eleitoral que vem pela frente, que a gente não sabe nem se vai ser um processo eleitoral confiável, porque a Suprema Corte de Justiça e as instituições eleitorais são capturadas pelo chavismo, e aí não dá muito para confiar nas eleições, até mesmo no resultado do plebiscito a gente pode ter muita desconfiança, mas enfim, tudo isso serve para você tentar fortalecer o governo, criar algum tipo de união interna, porque essa é uma questão que une até mesmo a oposição, né? Essa demanda por esse equívoco. É um pouco, mal comparando, o que são as Malvinas para os argentinos, né? Que é uma demanda que unifica todo mundo, né? Foi lá atrás uma tentativa do general Galtieri, no ocaso, ali, nos estertores da ditadura militar argentina, arranjar um elemento de união nacional em torno da reivindicação das Malvinas e fez aquela aventura militar, só que ali tomou uma surra das Forças Armadas Britânicas, o que, aliás, era de se imaginar, né, que fosse acontecer. Agora, aqui na Venezuela, ele vai querer criar suas próprias Malvinas? Não sei se o Maduro é tão incauto a esse ponto. Talvez ele fique só na bravata, só nessa criação de uma situação que busca, pura e simplesmente, gerar essa união nacional em torno do assunto e, digamos, nisso, de forma indireta, fortalecer o próprio governo. Eu acho que é gozado. Tem coisa, se pegava a relação do Lula com o Chávez, o pessoal acusando o Lula de chavismo, o Lula detestava o Chávez, segundo o Marco Aurélio Garcia lá. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade de manter um equilíbrio político lá que o Chávez não era capaz de manter sozinho. Gostava muito do Morales lá, mas agora você vê, o único grande apoio que a Venezuela tem, fora, digamos, um apoio distante de China e Rússia, é o Brasil. E a possibilidade de você trazer uma guerra aqui para o seio da América Latina é assustadora, né? Assustadora, independentemente da... Então, eu tenho a impressão que é um blefe eleitoral também aí, mas que ele não vai atravessar o Rubicão, não, sabe? Não vai atravessar o Rubicão e se tem alguém que vai tentar dissuadi-lo de todas as formas, é o Brasil. É o Brasil. Agora, tem esse problema do esgotamento das reservas petrolíferas lá da Venezuela, que você não sabe bem se é esgotamento ou se é toda a bagunça que virou lá a estatal venezuelana, né? Mas se tiver esse episódio, a Venezuela está expulsa completamente de qualquer território de acordo comercial, de Mercosul, e o Brasil vai se afastar, né? Então é uma aposta muito elevada aí, eu acho, para se concretizar, né? O plebiscito, na verdade, primeiro, o comparecimento foi relativamente baixo, entre 10 e 20 milhões, ali, eu não sei exatamente qual o número final, e a oposição não fez uma campanha contra, até porque estava proibido fazer campanha contra, tivemos isso também, mas você teve críticas da oposição, justamente ligando isso como uma manobra eleitoral. Agora, é sempre um problema, né? Porque um problema num momento delicado. Domingo assume o Milei dizendo que não se interessa pelo Mercosul, não vai entrar no BRICS. Aí você acabou de aprovar, o Senado brasileiro, o último a aprovar a inclusão da Bolívia. Quer dizer, tudo isso acaba jogando contra essa integração regional sul-americana, que também é muito importante para esse projeto da própria reconstrução do Brasil. Então, é o que a gente está assistindo. A gente tem alguns comentários aqui. O Lucas Bernardes: a América do Sul não deve se render a guerras. A gente deve ser superior e resolver tudo diplomaticamente. A Tatiana Nascimento: petróleo, logo mais então os Estados Unidos virão espalhar a democracia na Guiana. E a Kátia Pires: o quanto a disposição dos Estados Unidos de instalar base na Guiana também não provocou essa decisão da Venezuela de retomar esse discurso do século passado. Kátia, não sei se é exatamente isso, porque, como eu disse anteriormente, havia uma tentativa ali de algum tipo de
negociação entre Venezuela e Estados Unidos, até por conta dos problemas causados pela guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos viu que era preciso retomar algumas relações para diversificar as suas fontes e tal, e já tinha dado um aceno à Venezuela. A Venezuela, ao mesmo tempo, dolarizou a sua economia, e teve uma pequena recuperação econômica, e havia essa intervenção do Lula para tentar um acordo, eleições limpas em troca do fim dos embargos. Então, parecia que tudo estava caminhando, né? Estava paralisado porque o mundo hoje está olhando para dois problemas: guerra da Ucrânia menos, e agora esse conflito na faixa de Gaza, mas havia uma negociação que agora pode ir pela janela. Então, é mais um problema aí para o Lula lidar. Ele que tem colhido aí, eu queria colocar esse ponto aí também, alguns reveses. Não sei se é um revés exatamente, porque eu até hoje não entendi qual a posição. Eu conversei várias vezes com o Celso Amorim, por exemplo, e ele sempre me disse que havia um interesse genuíno brasileiro de concluir o acordo com a União Europeia. E muita gente dizendo que é um acordo ruim, mas aparentemente agora a toalha foi jogada, não teremos esse acordo. Até vou colocar esse ponto aí também, Nassif e Primeiro e Couto. Me parece que é um bom caminho não fechar esse acordo com a União Europeia, mas queria ouvi-los. O acordo, o Brasil, qual que é a grande força exportadora do Brasil? Agronegócio. Qual é o grande mercado brasileiro? Obras públicas. Quando você pega a União Europeia, já está tudo construído lá, né? Os dois pontos que eles não abriam mão, o primeiro era da proteção à produção agrícola nacional, os europeus, e o segundo é a livre participação de empreiteiras europeias nas licitações brasileiras e as falecidas empreiteiras brasileiras nas licitações europeias. Então, é um desequilíbrio tão grande, mas tão grande, e era uma posição tão dogmática deles aí de não abrir mão disso, que não é impossível sair um acordo. Agora, é interessante quando você pega os jornais que você tem lá, na mesma página, uma matéria, esquerda criticando Lula porque vai sair o acordo com a União Europeia. Lula fracassa no acordo com a União Europeia. Então, você fica perdido aí, preso por ter cão, preso por não ter cão, né? Mas não dá, aí não dá. Aí a desproporção aí de interesse é muito grande, né? Muito grande. Eu acho que é isso mesmo, né? Você tem primeiro um acordo que realmente é muito desproporcional e que mais? Micou, né? A fala do Macron, ela é a pá de cal, né? Que faltava para sepultar esse acordo, pelo menos até onde a vista alcança, né? Claro que daqui a alguns anos, com mudanças de governo, você pode ter aí o retorno de alguma conversa. Mas há alguns obstáculos que são previsivelmente muito difíceis de serem suplantados, né? E um deles é esse protecionismo francês, particularmente, no que se refere à agricultura, né? Que é uma questão reiterada ao longo do tempo, antiga, conhecida, né? E o Macron certamente está muito preocupado com a questão eleitoral de como é que ele vai lidar com esse eleitorado do interior da França, né? Que tem vínculos fortes aí com o setor, né, da produção rural, da produção agrícola francesa, que é forte, que é grande, né, importante ali não talvez na economia francesa, mas é muito importante num certo modo de vida francês, desse interior da França. E a guerra também, né, a falta de alimento na guerra lá, que transforma a questão do alimento em segurança nacional, né? Exatamente, né, mas sustentar, vamos dizer, esse campo rico, né, no interior da França, é um elemento realmente importante para esse modo de vida francês. E aí, consequentemente, isso é um obstáculo, eu diria, praticamente intransponível, né? Eles não vão abrir mão disso, né? E como para nós, que temos aí o nosso grande elemento de força do ponto de vista comercial, isso seria um ganho real, né? Setor manufatureiro, evidentemente, já está sucateado, a gente não consegue exportar, senão para a Argentina, né? No que se refere, e para os outros países do Mercosul, né? No que se refere a essa questão de manufatura, né? Um ou outro país do mundo, a gente exporta uma coisinha aqui, outra ali, mas é residual esse negócio. Então, esse acordo com a União Europeia, enfim, teria que se dar por esse caminho mesmo, mas não vai se dar por aí. E como o Nassif bem colocou, parece que uma via de mão única, né? Um lado ganha, o outro lado perde. Aí realmente não há muito como esse negócio prosperar. Então, é uma quimera. Acho que a gente nem precisa gastar mais muito tempo, e espero que o próprio governo não gaste mais muito tempo falando disso. Talvez haja outras prioridades que precisam ser colocadas aí na política internacional. Isso sem falar que ainda
na fase final de negociação, quando o acordo já tinha sido aprovado de forma genérica, a União Europeia ainda incluiu um novo componente, que é a possibilidade de você vetar ou sancionar de acordo com a avaliação que eles fizessem sobre a política ambiental nos países do Mercosul. Eu mediei uma vez um debate com era um presidente da Organização Mundial do Comércio francês. Uma coisa que a Folha fez na época lá, e ele disse que eles não subsidiavam a agricultura francesa. O que eles faziam era pagar os agricultores pelos trabalhos de preservação do meio ambiente. Tá bom, dê o nome que dê, né? É uma espécie, quase como a nossa Bolsa Defeso aqui, né? Para que você proteja, né, a reprodução dos peixes e paga uma bolsa para o pescador artesanal que não pode pescar nesse período. Os agricultores franceses ali, os produtores de queijo chèvre, os produtores de vinho, né, estão todos aí dentro dessa mesma lógica, né? De foie gras, é mais ou menos a mesma coisa. Deixou uma árvore ali em pé na casa, tá, já valeria. Agora, a gente entrou nesse campo, vamos em mais um ponto agora, que recebeu muita crítica, e tem recebido muita crítica também, que é essa adesão do Brasil à OPEP+, não é exatamente a OPEP, é aquele grupo expandido da OPEP, que não tem poder de voto, mas participa das reuniões. Que interpretação vocês fazem, Couto e Nassif? É bom ou ruim? Ou, apesar de não ser bom, eventualmente, era um caminho natural? Olha, eu acho, sobretudo, que era desnecessário, né? Não sei muito no que o Brasil, diante do que tem sido a nossa estratégia de política externa, ganha com esse tipo de associação. Dizer que se ele vai ser só um membro observador, não vai ter nenhum tipo de interferência exatamente na questão da definição dos preços internacionais do petróleo, sendo o Brasil hoje já um grande produtor e até exporta, né, óleo cru em alguma medida. Não sei muito no que o Brasil ganha sendo esse observador ali na OPEP+, até porque ele tem um custo alto, né, um custo de ser acusado de inconsistência com a sua agenda ambiental, aí sim, na qual ele tenta se apresentar ao mundo aí como uma grande liderança global, mas se ao mesmo tempo ele entra na OPEP+, fica estranho, né? Tanto que uma organização aí que entrega um prêmio sarcástico a países que são inconsistentes nessa política entregou ao Brasil o prêmio Fóssil, né, por ocasião da OPEP, mostrando que o Brasil, de certa maneira, está errático nisso. E veja, acho que isso nada tem a ver com o Brasil considerar que, como a transição energética ainda é um processo que leva muito tempo, né, ele não vai se resolver de hoje para amanhã, há no que o Brasil ainda ganhar economicamente com a exploração, prospecção e exploração de petróleo. Né? Entra aí nisso, inclusive, a discussão ali da bacia equatorial, né? Com todas as consequências que isso traz, uma série de outras questões ainda envolvendo, inclusive com recursos que poderiam ser direcionados para a própria transição energética. É bom que se diga. Né? Agora, quando ele entra nessa organização, acho que ele muito mais tem um desgaste de imagem, né, para essa política externa internacional, em que a imagem é um elemento importante, do que um ganho político, do que um ganho econômico. Então, eu acho que realmente, nesse caso aí, é um passo mal dado do Brasil, porque os custos, a meu ver, superam os benefícios que o Brasil poderia oferir desse tipo de associação. Eu não entendi nada também, porque a declaração foi que o Brasil não vai se subordinar aos preços praticados aí pela OPEP. Então, qual vai ser a relação dele? Vai ser um membro, um ouvinte das assembleias? Eu não entendi também. Eu estou esperando aí aparecer mais informações aí para formar um juízo aí, mas também me pareceu algo, não é inócuo, algo ruim, porque se você não ganha nada e afeta a imagem aí, o Brasil está cheio de fórum aí para se manifestar, está o G20, está isso, está aquilo, não sei se precisaria mais uma aí, OPEP+, aí. Ele não vai seguir as orientações da OPEP+, ele quer manter a autonomia de preço. Então, para quê? Agora o Prats está falando que quer instalar algo lá na Petrobras Arábia. Na Petrobras da Arábia para fazer fertilizantes. Então tem que esperar a terra assentar aí para ter uma ideia do que se pretende em relação a isso. Né? Não entendi também, não. Agora, para usar, o Couto levantou um ponto importante, que também não se dá para ser ingênuo nisso, não é que você vai amanhã abandonar a exploração de petróleo por
uma nova tipo de energia, porque isso não existe, a transição vai ser longa e ela vai explorar o petróleo até onde for economicamente viável ou se você tiver uma mudança de mentalidade geral. Agora, o Brasil seria uma boa oportunidade, por essa urgência da transição sustentável, mudar, fazer uma alteração, desfazer tudo que foi feito desde o impeachment da Dilma, porque não faz sentido você continuar a exploração do petróleo com o discurso que ele vai servir para a transição energética e para a transição ecológica, com um monte de benefício que você tem hoje para os produtores de petróleo. Quer dizer, lembrando que o Michel Temer aprovou uma isenção fiscal de R$1 trilhão, R$1 trilhão em uma década para os produtores de petróleo. Depois você está dando outro benefício para a produção de combustível, mas você tem que rever isso e usar realmente esse dinheiro, direcionar esse dinheiro tanto para educação, ciência, tecnologia, quanto transição energética, senão nós vamos desperdiçar como tem acontecido. Esse foi o projeto, aliás, a interferência na Petrobras, a gente sempre soube, era um dos pontos centrais que levavam a todo esse processo de derrubada da Dilma, era um dos pontos centrais, e tudo foi feito, nada foi feito tão rapidamente como desfazer toda a política da Petrobras que existia antes e instalada no governo do PT. E fazer os negócios de refinaria também e aumentar os dividendos da forma mais irresponsável possível, como foi feito. Né? Aí foi uma coisa criminosa, efetivamente. Né? Então, esse é um ponto. Quer dizer, vamos usar o petróleo é essencial para essa transição, mas a gente precisa rever tudo isso. E retomar, inclusive, um pouco mais o controle do Estado sobre essa produção, que hoje virou Deus dará, né? Cada um está tirando da forma como pode. A gente teve uma imensa transferência de recursos para fora do Brasil às custas da Petrobras. E agora, aqui um outro assunto, que a gente pode comentar de forma mais rapidamente, essa situação do André Janones. O que Nassif, o que a gente tira, o que é possível tirar de lição desse caso? Bem, primeira lição não faça rachadinha. Acho que essa é a primeira lição. A segunda, não dá para segurar uma liderança que comete um erro tão grave quanto esse, porque é realmente um erro grave para um parlamentar, é o tipo de corrupção mais simplória ao alcance de um parlamentar, que é, na verdade, acabar abocanhando uma parte do salário daqueles funcionários que ele emprega, pagando um valor a mais, porque ele diz textualmente ali na gravação que vocês vão ganhar um pouco a mais para devolver essa parte a mais para mim. Ou seja, você está malversando o recurso público. Tem outro nome isso. É a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro fez com os funcionários dele, que aparentemente é uma prática de toda a família Bolsonaro, que a gente sabe que existe em outros gabinetes. Agora, o sujeito foi gravado falando isso, dizendo com todas as letras, inclusive dizendo que reconhecia que aquilo era uma ilegalidade, mas dizendo que precisava. Tanto que ele está ficando isolado. O seu próprio partido não o defende, governistas não o defendem, e claro que a oposição bolsonarista está indo para cima dele com tudo, e dessa vez até com razão. Então me parece que é um caso aí de um parlamentar que vai acabar ficando pelo caminho, que, enfim, acalentava aí sonhos mais altos, queria se tornar um político talvez para concorrer a cargos majoritários, a gente poder talvez vê-lo daqui a alguns anos disputando o Senado por Minas Gerais, mas me parece que tudo isso foi para o saco, que é alguém que, na realidade, cavou a própria sepultura, e acho muito pouco provável, diante desse ambiente em que os seus próprios aliados até então não são capazes de defendê-lo, e que a oposição quer vê-lo no sal, que você vai ter a possibilidade dele preservar o seu mandato. Acho que é um caso clássico aí de cassação. Acho que a gente caminha justamente na direção dessa cassação. A alegação dele aí que quando ele descobriu que era ilegal, ele não perpetrou, aí é demais também. Né? E agora ele diz que esse negócio do Fux ter aberto o inquérito, aí vai permitir a ele em 60 dias provar a inocência. Pode provar a inocência se não receber dinheiro em transação bancária, coisa e tal, mas ficou mal também. Mas ele intencionou, fazer. E ele anunciou o plano de fazer. Sim. A gente já viu outras situações recentes em que a mera intenção declarada já se tornou suficiente para o indivíduo incorrer no crime. Então, não acho que esse caso aí vai ser um caso... eu estou pensando aqui no quê? Naquela questão das vacinas.
né, daquela máfia das vacinas, máfia dos coronéis do Ministério da Saúde, que acabou não se consumando a compra da Covaxin, mas que todo o plano para que a compra se consumasse e houvesse ali corrupção, portanto, foi encaminhada. Isso não serviu, portanto, de alívio. Não, a gente quis fazer, mas não conseguiu. Bem, se você foi incompetente até para ser corrupto, meu caro, isso não exime do fato de ter tentado aquilo, né? E eu acho que me parece talvez uma situação muito parecida a essa do Giannone, se, claro, for provado que ele realmente não fez, né? Porque ele está dizendo que não fez, mas a gente não sabe se ele efetivamente não fez, isso ainda precisa ser provado. O que a gente sabe, isso está evidenciado, é que ele realmente planejou fazer e instou os seus funcionários a, né, se unirem a ele nesse tipo de prática. Agora, a coisa mais bizarra da semana foi aquele amigo do Eduardo Bolsonaro, uma estrutura aí de militares aí, ensinando a necrofilia. Aquilo é uma das coisas mais... Olha, rapaz, asquerosas de que o bolsonarismo foi capaz até agora. Porque o indivíduo fala ainda rindo. Nossa senhora. E depois tem uma cena dele com a filha também lá. Que coisa. Agora isso é crime, gente. Não tem como. Não, incitação à necrofilia. Que coisa, né? O Nelson Cavaquinho, ele fez uma poesia da necrofilia. Agora esse sujeito é um carniceiro aí, nossa senhora. Não há nem poema nisso. Não, nem poema. É só código penal mesmo. Mas isso é um retrato muito claro, né, do que é o bolsonarismo. Né? É isso. E da hipocrisia, né, do bolsonarismo. Desse discurso pela família, pelos bons costumes e tal. Mas os indivíduos, quando estão entre si, eles se revelam. Né, e ele sentia ali que ele estava entre amigos, né? E aí podia falar esse tipo de barbaridade. Aliás, esses cursinhos, né, de formação de policiais para prestar outros, para apertar concurso e tudo mais, eles têm sido um manancial assim quase infindável de barbaridades, né? A própria fala do Eduardo Bolsonaro lá do cabo e do soldado para invadir o Supremo foi também no contexto de um desses cursinhos. Né? Outro desses indivíduos aí, também no cursinho, falando como é que você mata um indivíduo e depois esconde o fato de que o matou. Ou seja, a gente tem um esgoto bolsonarista aí que atua de maneira muito operante nesses cursinhos preparatórios para a prestação de concurso de forças policiais. Então, imagina quem é que está sendo aí formado nesses cursinhos para ingressar nas polícias. Daí a gente começa a entender por que as polícias têm também tantos problemas, né? Se o ambiente é esse, e a gente está falando de caras que são geralmente policiais ou ex-policiais, então você imagina, né, o caldo de cultura que permite aí essa fermentação desse extremismo e dessa cultura da morte, né? Até a necrofilia aí faz parte dessa tanatocracia bolsonarista. É isso. E eu lembro que, em reportagens do Gilberto Nascimento, que, além de tudo, a Igreja Universal do Reino de Deus também é convocada e promove cursos para essa base de policiais, não só em cursinho, mas também na formação dos policiais. Aí temos esse componente ainda, né? Verdade. Componente religioso. Eu só lembro que essa história de cursinho aí, havia um curso da família Arnes, do Marlon Arnes, sobrinho do Flávio Arnes, em que todos os professores eram os procuradores delegados da Lava Jato antes de explodir. Daí, quando eu denunciei, eles desmancharam lá o corpo dos professores. Mas é isso aí, minha gente. Cláudio Couto, Nassif, obrigado mais uma vez. Agradeço quem nos acompanhou até agora. Fiquem atentos. Estamos aí em dezembro, espero todo mundo aí. Apesar disso tudo, essas coisas ruins que a gente fala aqui, vamos lembrar que é dezembro. Então, não percamos o espírito natalino mínimo. Nassif, ficou. Está chegando. Até a próxima. Tá chegando. Obrigado. Até a próxima, Sérgio, Nassif, todo mundo aí que nos acompanhou. Um abraço. Até o próximo, pessoal. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.